iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Sejam bem-vindos. Dando continuidade, então, aos cafés da manhã do Cindy Loja, hoje com tema livre, temos o nosso palestrante jurídico do Cindy Loja, que vai ter oportunidade, vocês vão ter oportunidade, então, de algumas dúvidas que tiverem na parte trabalhista, de fazer as perguntas a eles. Contigo, Olavo. Bom dia a todos, tudo bem? Aqueles que não me conhecem ainda, né? Eu sou Olavo de Vila Júnior, integrante da Graziotin de Vila Advogados. Nós temos uma parceria aí com o Cindy Loja já há muitos anos, né? E quando eles não acham um palestrante melhor, eles me mandam para cá. Então, pessoal, nós pensamos muito em temas e não adianta ficar batendo em o que vocês já conhecem, falando que já está aí sendo praticado no mercado e tudo mais, ou pegar a legislação, como já foi feito, e tentar dissecar artigo por artigo, comentar, papapá. Então, nós pensamos numa questão assim, de hoje a gente tentar, em conjunto aqui, né, entender algumas coisas que estão acontecendo na questão trabalhista, no contrato de trabalho, no dia a dia de vocês e no meu dia a dia. Né? Surgem muitas dúvidas. Eu me lancei aqui numa situação que é bastante perigosa, né? Porque eu não vou ter resposta para tudo, tá? Mas eu me comprometo assim, o que eu não souber responder aqui, eu vou anotar e vou levar e vou contactar com vocês depois, tá? Para responder, para a gente não deixar nenhuma dúvida, tá bom? O segundo aspecto que eu quero que vocês entendam é que no Brasil hoje nós estamos vivendo o baile da Maria Louca dentro do judiciário. Tá? E não vamos nominar culpado único sobre isso, porque isso está acontecendo desde a base até a última instância. O que é o baile da Maria Louca? A lei já não vale mais nada. Tá? O que é a lei hoje? É aquilo que um juiz diz que é. Numa sentença, num despacho, numa decisão. E muitas vezes vocês vão ler a lei e vão olhar o despacho e vão dizer, tá, mas alguém não entendeu alguém aqui, né? Tá? E tem muito risco, é muito perigoso, está muito difícil. Isso não vem de hoje, isso não aconteceu de um dia para a noite. Tá? Isso vem de uma construção dentro do direito do trabalho, do direito em geral, que é chamado de direito alternativo. Vocês já devem ter escutado essa palavra. É o direito alternativo, a Constituição viva, a lei viva. Tá? O que é a Constituição viva? O que é a lei viva? O que é o direito alternativo? É o juiz entender de que forma se aplica melhor aquela lei. Mas a lei, ela é auto-aplicável. Ela é claríssima. Nós temos milhares de leis no Brasil que tentam regulamentar toda a vida do brasileiro de forma o mais claro possível. Então, quando surge uma dúvida, um conflito, alguma coisa, aí sim o juiz pode interpretar. Mas não é isso que está acontecendo. Hoje a lei é clara, tá? E eles interpretam. E fazem a interpretação que bem entendem. Então, é perigoso. O que nós vamos tentar hoje aqui é uma fotografia deste momento. Pode ser que amanhã mude tudo. Então, o que a gente tem que ficar de olho é o que está sendo decidido nos tribunais. E vocês têm um problema que no mesmo tribunal, por exemplo, tem 10 turmas, como tem o TRT aqui do trabalhista, e cada turma decide de um jeito. Nós temos turmas do Tribunal do Trabalho dizendo que a lei lá de 2017, que modificou algumas questões trabalhistas, chamada reforma trabalhista, né? Tá? Ela não vale para os contratos que eram anteriores a 2017. Ela só vale para os contratos que foram firmados a partir de novembro de 2017. Tá? Essa mesma turma diz que a reforma que introduziu direitos à empregada doméstica, ela vale para sempre. Para quem tinha contrato antes, para quem tinha contrato depois, para quem não fez contrato. Então, assim, vejam a incoerência, né? Mas como assim? Por que esse direito material não vale para
né, vai para cá, é um direito material contratual, tudo bem, mas como o contrato é misto, né? Então, vamos tentar hoje entender algumas coisas. Algumas coisas vão dizer para vocês, depende da turma que cai, depende do juiz que julga. Né? Caxias do Sul, por exemplo, tem 6 varas, 5 varas e mais uma que é especializada, né, em acidente de trabalho, 5 juízes. Isso quer dizer, 10 juízes, porque cada vara tem 2 juízes. Daqueles 10 juízes, pode sair 10 sentenças diferentes para a mesma situação. Tá? Porque nós estamos com essa dificuldade. Tá? Então, vamos lá às perguntas de vocês. Tá? Vamos fazer meio organizado. Não peçam nada de tributário, não peçam nada de penal, não peçam nada de previdenciário, que eu não sei. Peçam trabalhista. Tá bom, pessoal? Podem começar as perguntas. Pode, deve. Nós soubemos que a lei é uma, mas a gente vê que na prática é diferente. Daí quando a gente diz, olha, não pode ser assim, não pode ser assado, por este motivo, mas o fulano fez, o Beltrano fez. Primeira pergunta, o MEI, eu posso contratar o MEI todos os dias na minha empresa? Vou fazer de conta que eu tenho uma loja, escritório, demônio que fosse. Começa às 8, vai até o meio-dia, começa às 2 da tarde, vai até às 19, até às 18. Como é que tu vê essa figura? Ótima pergunta, tá? É maravilhosa a situação, porque isso todo dia me perguntam. Todo dia. Tá? Eu quero contratar o gerente da fábrica como MEI. Eu quero contratar o gerente da loja como MEI. Eu quero contratar o cara da TI como MEI. Eu quero contratar este como MEI, aquele como MEI. MEI não surgiu para disfarçar contrato de emprego. Ele surgiu para trazer para a formalidade o pipoqueiro, o vendedor de cachorro-quente, tá? Aquelas pessoas que estavam meio que fora da formalidade, que não estava funcionando, não tinha problema nenhum. Mas como o nosso Estado é voraz demais, ele criou o MEI para dar uma cutucadinha no dinheirinho do cara do cachorro-quente, tá? Daquele prestador, pequeníssimo prestador de serviço. Esse é o MEI. Tá? Aí, claro, começa a surgir tudo que é coisa. O Ministério do Trabalho cria, o MEI pode ser isso, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Economia, o MEI pode ser aquilo outro, pode ser aquilo outro, pode ser até advogado, pode ser MEI. Né? Mas o advogado também não pode, mas vamos lá, né? Todo mundo pode ser MEI, tá? E aí cria uma confusão, e aí o pessoal que está desesperado, porque isso é sinal de desespero do empresário. Ele quer pagar mais, o cara quer receber mais, o prestador de serviço, né? Ele quer pagar mais, ele quer receber mais, o empresário precisa daquela mão de obra muitas vezes porque é especializada, então ele paga mais para ter aquela mão de obra especializada, porque se ele não pagar, o cara vai lá e faz um MEI com o concorrente, tá? Então ele entra nessa furada. Não existe MEI que presta serviço com características de contrato de trabalho dentro da empresa. Não existe. Eu digo para vocês, dificilmente vocês vão conseguir contratar na empresa de vocês um MEI. Porque, como eu disse, é o pipoqueiro, né? Não é esse, não é o engenheiro, não é o especializado. Tá? Existe uma discussão hoje, já vou um pouquinho mais adiante, sobre a pejotização no STF e no TST. O TST disse que é tudo contrato de emprego. A relação de trabalho no Brasil para o TST é tudo contrato de emprego. Tá? Tem que provar que não é. Que não tem aqueles requisitos do artigo 3º da CLT, especialmente a subordinação. Tá? O STF está dizendo o seguinte, não, calma, vamos devagar, não é bem assim. Tá? Existem outros tipos de contrato de trabalho que não são exclusivamente de emprego. O advogado, o contador, o engenheiro, o médico, a enfermeira. Tá? Todos os que tiverem curso superior podem contratar, tanto por contrato de emprego como por contrato que não é de emprego.
Deixa eu só terminar porque o primeiro raciocínio para tentar entrar no segundo. Então, veja bem, o STF está flexibilizando, porque nós temos um ministro do STF que odeia a Justiça do Trabalho. Tá? Tem um ministro que odeia. Então, por ele, a Justiça do Trabalho já tinha terminado. Tá? Então, tudo que cai na mão dele, ou na turma que ele está, tá? Eles estão interpretando da seguinte forma: o contrato de PJ, ele pode ser feito, tá? E, inclusive com algumas características do contrato de emprego. E ele não vai ser anulado e vai ser válido. Eles partem do princípio da equivalência de relação. Então, aquele cara que ganha, vamos lá, 15 mil por mês, tá? Que tem curso superior, tá? Que tem, principalmente o profissional liberal, que pode fazer tanto um contrato como o outro, tá? Vale aquele contrato que ele resolveu fazer, mesmo que seja PJ. Tá? Então, isso está acontecendo, mas não atinge o MEI. Tá? Não atinge o MEI. O MEI não vai ser atingido. Não atinge o contrato, o trabalhador hipossuficiente. Então, eu não posso fazer um MEI com a empregada doméstica que limpa a minha loja. Ela pode fazer, não vai valer nada. Depois ela pede o vínculo e vai levar o vínculo. Mesmo no STF. Tá? Então, é isso. Tem uma confusão muito grande, né, dessa situação. E isso se dá também porque é isso que eu disse para vocês. O contrato de trabalho está tão ruim, o de emprego, né, que está todo mundo tentando achar um caminho. Né? Nós tivemos uma palestra muito boa no Congresso lá de Torres, de um juiz do trabalho do Rio de Janeiro. Tá? E ele explicou em poucas palavras o que está acontecendo no Brasil. Hoje, o contrato é redondo e a lei é quadrada. Entenderam? Sim. É o Uber, é o iFood, entendeu? Ele é redondo, esse contrato que é feito pelo iFood com os seus não é nem colaboradores, os seus parceiros, né? Esses parceiros estão felizes, eles estão ganhando 6 mil por mês limpo. Ah, mas tem que trabalhar 12 horas, mas daí qual é o empresário que não trabalha 12 horas? Né? Qual é o empresário que não trabalha 12 horas? É brincadeira? Então estão brincando. Aí o cara ganha 6 mil por mês, eles querem enfiar ele num contrato que vai pagar para ele 2. E ele tem que ser feliz com os 2. Ah, olha só, eu peguei um contrato que o cara foi contratado como chefe dos vendedores, é o supervisor de vendas. No contrato dele tem, que ele seria PJ, né? Mas no contrato dele tem auxílio alimentação, tem horário, tinha metas, tem metas. Pelo amor de Deus, se não é contrato de emprego, né? Ah, mas a outra pergunta que tu tinha me feito, Ládia, era só... Ah, não, deixa eu só ler. Tá, só um pouquinho, então vamos lá. O rapaz vai trabalhar, fazer uma prestação de serviço de reboco. Ele leva 3 meses para trabalhar, para terminar o serviço, porque depende do nosso clima aqui na Serra e tal. Dá vínculo trabalhista, nesse caso, é MEI? Em geral, não dá. Obrigado. Não vai dar vínculo Obrigado. trabalhista, porque esse é o contrato de empreitada. Tu contrata uma empreitada... Não, mesmo que não tenha, se estabelece que é de empreitada, tá? Desde que não tenha característica de contrato de trabalho. E desde que tu não seja uma construtora ou incorporadora. Se tu for construtora, incorporadora e contratar esse pedreiro, ele vai ser teu funcionário. Deixa eu só responder aqui da Ládia, era sobre o home office, né? Home office tem uma lei, está na CLT, o contrato de home office. Então, se tem na CLT, é contrato de emprego. Na mesma linha do MEI, desvio de função. Desvio de função. Desvio de função no comércio, em qualquer atividade. Desvio de função e acúmulo de função. Vamos falar sobre desvio de função. Dá para falar sobre o comércio como exemplo, mas ele aplica para tudo, tá? Desvio de função não existe no contrato de trabalho particular, privado. O acúmulo de função também não existe. Não se dá. Existe um artiguinho da CLT, que eu não me lembro o número, não sei número de lei, tá? E de artigo. Eu tenho que procurar tudo na internet. Mas existe um artigo que diz o seguinte: contrato de trabalho é feito, tá, para você prestar um serviço X para a empresa. E para prestar todos os serviços que forem necessários, tá,
para essa empresa, desde que você tenha condição de prestá-los. Tá? Então, o contrato de trabalho ele existe para você fazer tudo. Por isso que eu dou sempre o exemplo. O torneiro, o mecânico está lá, papapá, fez as peças, terminou o expediente no meio-dia. Vamos limpar as máquinas? Vamos, limpa as máquinas. Agora, varre ali ao redor da tua máquina, vai varrer. Nas lojas, vai tirar o pó. Vai ver o que tem no estoque, vamos fazer verificação de estoque. O torneiro mecânico, trabalhando no torno, ele vai para o CNC. Ele tem condições, tem curso para o CNC? Tem. Vai trabalhar no CNC. Não é nem desvio, nem acúmulo. O que a jurisprudência, a doutrina construiu? Ela disse assim, não, mas olha aqui, se ele é torneiro mecânico e para trabalhar no CNC ele dobra o turno, aí é acúmulo de função. Tá? Se ele foi contratado como auxiliar de escritório, mas ele é contador, e ele está fazendo o trabalho de contador, é desvio de função. Tá? Então, para ver um desvio de função, tem que ter uma profissão específica. Não basta só tu, eu sou técnica em contabilidade. Agora, se fosse o e ele... eu sou contadora, mas vou fazer serviço de auxiliar de escritório, não é problema. Não é problema. Não é problema. Então, eu sou técnica em contabilidade. Fui contratada como técnica em contabilidade, mas vou fazer o serviço secretária. Está precisando de secretária, ele entrou em... Não veio, tá? Eu vou ficar lá na frente. Nenhum problema. Tá? Então, é muito cuidado. Isso é praxe no nas nossas reclamatórias, né? Eu desvio de função. Eu fui contratado como motorista lá da empresa, tá? E agora estou indo buscar, estou também trocando pneu e lavando o carro. Não pode? Tem algum problema? Não está dentro das tuas capacidades? Eu não estou te pedindo para operar alguém, né? Fazer uma cirurgia. Não estou te pedindo para consertar o motor. Tu não é mecânico, tu é motorista, eu sei, né? Mas isso tu sabe fazer isso aí, então não é desvio nem acúmulo. Olavo, posso fazer uma pergunta? Né? Acredito que seguindo isso aí, a questão de caixa, tá? Tá. A pessoa é contratada como, vamos falar especificamente comércio, serviços gerais, né? Fazer tudo. E excepcionalmente ela faz também o serviço de caixa, entendeu? Um outro atendendo, de repente algum dia ela abre o caixa, algum dia ela fecha. Uhum. Isso deve pagar adicional de caixa excepcionalmente. Vamos abrir aqui, Paulinho, a convenção? Tem como abrir a nossa convenção? Bom, então assim, ótima pergunta. Não existe adicional de caixa na lei. Tá? Não existe. Ninguém tem que pagar adicional de caixa para ninguém. Isso é uma construção do contrato coletivo de trabalho. Tá? Então, é uma construção dentro de convenção coletiva. Isso é um alerta que eu esqueci de fazer no começo. Tá? Tudo que nós estamos falando aqui é geral, tá? Porque existem coisas que são específicas da convenção. Outro dia a empresa me consultou. Olavo, está terminando o contrato de trabalho de tempo determinado agora, né, na sexta-feira, e eu tenho que pagar no sábado. Eu disse, não, fulano, tem 10 dias para pagar e entregar as guias. Não está na convenção que tem que pagar no dia seguinte. Então tem que pagar na sexta ou no sábado. Eu te aconselho até pagar na sexta. Mas ela eu tenho o Pix dela. Então pode pagar no sábado. E aí tu tem que entregar os documentos na sexta, porque se é no dia seguinte, né? Sábado não vai ter expediente na empresa. Não, para entregar os documentos são 10 dias. Então, para homologar 10 dias, para pagar tem que pagar no dia seguinte. Então, aqui, pessoal, como nós construímos, eu vou falar sobre a quebra de caixa do comércio de Farroupilha, que é uma cláusula que nós temos e que dá para ser lida e interpretada, tá? Então, nós temos que seguir especificamente, Ademir, o que está aqui, tá? O que está dizendo? Os empregados que exercem a função de caixa receberão uma verba a título de quebra de caixa no valor equivalente, agora o Paulo está na frente, a 10% do salário percebido, desde que tenha contratado ou tenha descontos dos seus vencimentos os valores faltantes no caixa. Então, veja bem, é literal essa cláusula, tá?
quais são as condições? Função de caixa, não é exclusivamente a função de caixa. Então, teria que pagar se faz a função de caixa em algum momento. E eu sei que a loja pequena faz. Todas fazem, né? A loja pequena vai ter que fazer. Vende, vai lá, faz, pá, passa cartão, pá, pá. Bom, então, vamos lá adiante. Desde que tenha contratado. Então, tá? Então, tá lá no contrato de trabalho, você vai fazer a função de caixa. Tá? Tá, tem que pagar. Não tem a função de caixa. Ou tenha descontado seus vencimentos, valores faltantes no caixa. Então, ela tem que estar sujeita ao desconto de valores. Quando ela reclamar em juízo, ou ele ou ela, mas eu falo nela no comércio porque a maioria são mulheres, né? Ela vai dizer, eu fazia a função de caixa, o juiz vai ter que ler essa cláusula de forma sistemática. Dizer, bom, no primeiro momento eu acho que tu tem direito. Vamos mais adiante. Não contratou. Opa, então vamos ter que pegar a alternativa. Você teve algum desconto na sua folha de pagamento por causa de exercer a função de caixa? Por quebra no caixa, erro no caixa, falta no caixa? Não, nunca tive. Pronto. Então é uma situação que muitas vezes vai ser decidida lá no final. Tá? Agora, se o empregador está disposto a descontar, está disposto a punir, né, se houver a falta, tem que pagar os 10%. Tem cláusulas de como a nossa cláusula é boa, não é modéstia à parte, né, nós que construímos, então, é boa. Tem cláusulas que dizem só vamos até ali. Aí o empregado, quer dizer, se ele funciona de caixa, receberá uma verba tipo de quebra de caixa. Se for até ali, fez qualquer coisa de caixa na empresa, vai pagar. Vai receber. Como? Mesmo que a função não seja de caixa. Mesmo que a função, porque a construção foi adiante ali, né? Tá? Então, na nossa convenção coletiva, literalmente, pelo que está aqui, é isso aí que vai acontecer. E cláusula de convenção coletiva é literal. Não é interpretativa, porque é contrato, é um contrato. Contrato você interpreta literal, porque senão você rompe o desejo das partes, você interfere ilegalmente no desejo das partes. Tá? Respondido, Ademir. Pessoal, vamos lá, façam perguntas. Olavo? Diga. Assim, a trabalhadora faz serviço de limpeza na loja. Sim. Ela tem direito à insalubridade? Sim. Tem direito. Essa trabalhadora é empregada da loja, não existe diarista na pessoa jurídica. Veio um dia, é empregada. Veio 2 dias empregada, veio 3 dias empregada, veio 4 dias empregada, 5 dias empregada. Então, ela é empregada da loja, ela é contrato de emprego. Tá? Se ela limpar banheiro na loja, ela vai ter direito à insalubridade em grau máximo. Por quê? Não está na lei isso. Não está isso na NR do Ministério do Trabalho, que prevê a insalubridade. Tá? Não está. Mas aí é que eu digo para vocês. Começaram a construir ideias dizendo o vaso sanitário é a ponta do esgoto. Ali começa o esgoto. E todo trabalhador que trabalha no esgoto tem que ganhar insalubridade em grau máximo. Tá? Só que o que está lá no Ministério do Trabalho é em galeria de esgoto. É aquele cara que vai lá dentro do esgoto, da galeria, desentupir, limpar, consertar. Esse tem direito à insalubridade em grau máximo. Por óbvio, né? Imagina que terrível, né? O nosso emprego é ruim, imagina o dele. Então eu fico quieto, né? Vou continuar sendo advogado. Ela vai ter direito porque eles estão interpretando dessa forma. Retirar o lixo com dejetos, limpar o vaso sanitário, limpar o banheiro, vai dar insalubridade. Havia uma discussão uma vez sobre a frequência. Ah, mas eu só tenho 2 funcionárias. Mas é um banheiro público? Se o cliente chegar lá e pedir, pode usar? Pode, então. É de grande circulação. Então, hoje eles estão dando parelho. Eu até vejo, que eu acho, na minha opinião, é meio ridículo. Você está numa loja fazendo compras, tem vontade de fazer xixi, tu tem um toalete
Não, nós não temos. Daí você vai ter que ir fazer xixi ali no chão, eu presumo, né? Muitas acho que tem isso exatamente por esse motivo, para não dar margem. Mas não ajuda. Não ajuda? Não ajuda porque a presunção é de que é de grande circulação. Se é público, se é de loja, de comércio, na indústria, aí o problema é o volume de funcionários, né? Sim, ele se torna. Então, hoje PJ vai pagar a insalubridade em grau máximo. Para não se incomodar. É isso aí. Tá, deixa eu ver com a Beth, mas... Medicina do trabalho. E a empresa de medicina do trabalho diz que não tem insalubridade. Tem que pagar? Como é que funciona isso? Tá? A empresa de medicina do trabalho está ali para nos dar um laudo, porque a lei exige que tenha um laudo, né? Para orientação. Só que, quem é que manda? Alguém tem coragem de dizer quem é que manda? É o juiz, né? Aí o que os juízes dizem? Isso é uma orientação. Inclusive eu nem posso confiar porque é teu. É particular teu. Entendeu? Vale para orientação. E tu tem que ter porque é lei. Entendeu? Então, agora ele vai chegar lá e vai dizer, eu estou com um problema que eles querem fazer, a juíza mandou fazer uma perícia de insalubridade dentro da casa de família. 2 senhores de 90 anos, casal de 90 anos. Tá? Aí a juíza, eu disse, excelência, mas não tem insalubridade para empregada doméstica. Mas ela disse que ela era cuidadora. Mas mesmo para cuidadora não tem, porque ela é equiparada a empregada doméstica, é dentro da casa de família. A senhora vai mandar o perito lá, na casa de 90 anos, para olhar o banheiro? Não, não vou mandar. Vamos fazer por videoconferência. E está marcada. Aí a advogada da parte contrária disse, não, mas eu quero ir lá. Aí a juíza perdeu a paciência e disse para ela, o que tem na casa deles que não tem na dos outros todos? Eles têm o quê? Uma bomba atômica? Eles têm alguma coisa desse tipo? Né? É fácil, o perito vai perguntar, eles vão responder como é que é a casa deles. Qualquer coisa eles pegam o celular e fazem assim. Olá, vô. Deixa eu só ver que eu acho que tinha uma outra pergunta na frente, não? Está aqui? Então. Não, seguindo nessa linha de pensamento aí, como você colocou na questão anterior de acúmulo de função e tudo que é inerente à atividade. Vamos, tipo assim, bem específico. Na loja tem 4 funcionárias, elas que usam o banheiro, elas que cuidam de toda a loja. Qual a diferença, por exemplo, em ela ser contratada como vendedora e fazer uma outra atividade? E qual o problema de elas mesmo fazerem a higiene do banheiro que elas usam? Você vai pagar a insalubridade em grau máximo. Isso que é tipo assim, se eu posso num outro setor, numa outra tarefa, não é acúmulo de função, não é desvio de função, não é nada. Agora, manter a higiene do banheiro que elas mesmas usam, aí eu tenho que pagar a insalubridade. O que vai acontecer? Não vai haver acúmulo nem desvio de função. Elas podem limpar, inclusive, em sistema de rodízio. Eu conheço muitas lojas que estão. O risco é pagar a insalubridade. Porque há uma discussão sobre se é qualitativa a insalubridade ou se ela é quantitativa. O que é quantitativa? Solda. Tá? Quanto tempo tu solda por dia, e se tem gases e o sistema de exaustão e o sistema de proteção não te protege daqueles gases. Isso é quantitativo. Qualitativo, tu faz aquela atividade, tem direito à insalubridade. E eu acho que o contato com o esgoto é qualitativo, não interessa quantas vezes por dia tu vai no esgoto. Tu entrou, tem direito. Então, tu fazendo esse rodízio, daqui a um pouco todas as tuas funcionárias vão ter direito à insalubridade em grau máximo. Como a gente está nesse absurdo que é ser empresário, né? Então a pessoa para limpar em casa não tem insalubridade. Não. Mas que possivelmente limpa muito mais vezes e talvez só ela faça esse trabalho. Né? Todo dia, né? Todo dia não tem insalubridade. Aí vem pro trabalho que vai dividir essa função para manter a própria... E aí tem que pagar a insalubridade.
Pessoal, sem conversa paralela para a gente não se perder. A ideia do Jorge, eu acho que eu vou trancar o banheiro. Aí o Ministério do Trabalho vem e diz que é trabalho análogo à escravidão. E fecha a tua loja. Cetim? Bom. Então, Olavo, mais uma pergunta aqui. Olha aqui, ó, pessoal, olha só o que eles estão fazendo comigo. Isso é bullying. Eles têm tudo nos bilhetinhos combinado ali, só para me judiar. Vamos lá, Como fica, Olavo, o encerramento da atividade de experiência quando o trabalhador está em atestado? Olha, isso é muito interessante, tá? Muito interessante. Vamos lá, me ajudem. Tem o contrato de trabalho, ele termina hoje, dia 28 de março. Não, é março hoje, né? É, março, isso. Só que hoje ele está com atestado para mais 3 dias, ou para mais 5 dias. Tá? E o contrato encerra hoje. Tá? Tem 2 teorias. E as 2 são aceitas. E as 2 não geram nenhum problema a mais. Encerra o contrato de trabalho hoje, ele morreu. Quando o cara voltar do atestado, paga. Tá? Paga até hoje, encerrou. A segunda teoria, o contrato está suspenso, né? Por causa do atestado. É ou não é? Contrato suspenso morre por si só ou não morre? Eu entendo que morre. Ele tem um prazo. Tem como suspender ele além do prazo. Mas vamos lá. A interpretação de alguns juízes. Não, esse contrato vai até daqui a 5 dias. Então, quando ele voltar lá, você rescinde com aquela data e paga. Tá? Aí, o efeito é o mesmo. Porque como está suspenso, não está gerando, né? Mais valores do que eu teria direito até aqui. É ou não é? A rescisão vai ser exatamente igual. Tá? Então, ou se segue uma linha ou se segue a outra. Aí o juiz vai dizer assim, não rescindiu o que rescindiu lá. Então tá, excelência, então bota a data de lá na sua sentença e eu vou cumprir o quê? O senhor vai me condenar a quê? Tá? Mas como no Brasil nada é 100% calmo, né? Tu não fica... Eu tenho lá um recurso que eu estou preparando, porque a juíza disse o seguinte, não, o senhor não entendeu, doutor. Na verdade, interrompe o contrato de trabalho. Interrompeu lá quando o atestado foi dado. Então, faltava quantos dias para terminar o contrato? Faltava 5. Então, esses 5 dias você vai jogar no final, lá ele vai cumprir mais 5 dias. Nem o advogado da parte contrária tinha pensado nisso. Ele nem tinha pedido nulidade da rescisão. Ele queria danos morais por uma despedida discriminatória. Aí a juíza disse, não tem despedida discriminatória. Mas tinha que ter ficado mais 5 dias lá. Que também não ia gerar diferença nenhuma de valores para ninguém. Mas eu vou lhe condenar por danos morais porque o senhor não cumpriu o fim social do contrato. E eu recorro como? O que é fim social do contrato? Então, vejam, a gente tem 2 teorias construídas dentro de uma legislação, né? Suspendeu, não suspendeu, ou suspendeu de fato, mas morreu, não morreu o contrato. E aí vem uma terceira teoria totalmente enlouquecida, ensandecida, que diz que teria mais 5 dias para ficar, como não ficou, feriu não sei o quê, e aí tem que pagar não sei o quê. Mas isso, hoje, eu acho que é um pequeno desvio, tá? De uma interpretação bem equivocada. No geral é isso. Ou ele termina e morre, e vocês, quando voltarem, paguem o valor, né? Ou aguardem ele voltar e encerrem o contrato no dia que ele volta e pague. Tá? Não altera, as 2 situações não alteram o contrato de experiência. Não transforma ele de contrato determinado para contrato indeterminado. Essa terceira hipótese transformaria, porque daí ele vai trabalhar mais 5 dias depois que morreu o contrato. E aí ele vira o quê? Contrato por tempo indeterminado. Tá? Olavo, eu consigo contratar um possível empregado que ele está no seguro-desemprego?
Sim. E qual é o procedimento? É registrar o contrato na hora que ele entra na empresa. Na mesma hora que ele entrar na empresa, registra. Né, Bono? Não, a pergunta é muito boa, porque vocês não imaginam o que a gente enfrenta. Sim, de perguntas e de problemas. E aí, quando eu vou fazer a defesa, porque o colega entrou lá pedindo reconhecimento de vínculo no período que o cara estava recebendo o seguro-desemprego, ambos cometeram um crime contra o erário público. Tá? E se nossa, tocou todo mundo junto agora. Se a Procuradoria Federal, tá, que hoje protege o INSS, protege todo mundo, se ela se der conta, ou o juiz do trabalho notificar o Ministério Público Federal, eles vão entrar com uma ação crime e vão pedir de volta o dinheiro. E o empregado, o que vai sofrer além da ação crime? Ele não vai poder contratar com o Estado nenhum benefício enquanto ele estiver devendo aquele valor. Então, se ele sofrer um acidente de trabalho, não vai receber pecúlio, não vai receber o benefício, porque ele está irregular com o erário público. O pessoal não se dá conta. Ah, mas aí, seguro-desemprego não vai receber, enquanto não pagar lá o que fez para o erário. Não vai ter direito. E o empresário vai ser condenado, provavelmente, a pena de detenção, né? Porque não é um crime grave. Não, o pior não é isso, Ana. Ele vai ser condenado, vai perder a primariedade. Se ele atropelar alguém, ele vai para a cadeia responder o problema lá do atropelamento em cana. Tem uma pessoa que trabalha, digamos, na minha empresa há 20 anos, ela tem um salário X. Ela pode sair, contrato outra. Mas essa pessoa está chegando quase que crua. Ela até pode ter trabalhado em outra empresa, mas cada empresa tem uma política. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Nós temos hoje duas visões de igualdade salarial no Brasil. Uma que está na CLT, que diz o seguinte: o funcionário que tiver a mesma qualificação técnica, a mesma produtividade, o mesmo conhecimento, e intervalo de menos de 2 anos entre a contratação de um e outro, eles têm que ganhar a mesma coisa. A menos de 2. Isso. Aí não pode. Já tem, porque tu tem todos os avanços, né, e tudo mais. Bom, então o que acontece? Nós temos 2 técnicos de contabilidade no teu escritório. Tu tem que pagar a mesma coisa para eles? É intelectual. Então não existe igualdade salarial entre serviço intelectual. Até porque não tem como medir a produtividade de intelecto. Né? Eu posso ser um pouquinho mais lento, eu posso fazer menos coisas no dia, mas elas estão perfeitas. E a pessoa que faz 20 coisas a mais que eu faz tudo errado. Ou tem alguns errinhos. Né? É difícil. Então, advogado, médico, contador, técnico de contabilidade, os cargos de comando, tu não tem como equipará-los, tá? Não tinha. Porque agora veio uma lei nova, né, que trata as mulheres como idiotas. Tá? Essa lei para vocês, mulheres, se fosse vocês, ia lá no Congresso e vocês devem ser imbecis, né? Ela quer equiparar a mulher ao homem, tá? Sem muitos parâmetros. Então, no mesmo cargo, a mulher tem que ganhar a mesma coisa que o homem. Não, ele vai pedir equiparação. A Constituição equipara os dois, né? Então, vejam como as coisas são feitas, às vezes, tá? Para criar situações esdrúxulas, tá? E, de repente, começar a transformar o mercado do trabalho num baile de Maria Louca, né? Quantos homens nós temos hoje aqui? Quantos são contadores ou técnicos em contabilidade? Levantem a mão. Um só. Quantas são contadoras ou técnicas em contabilidade que estão aqui? Quantas trabalham em escritório de contabilidade? Eu diria que o quê? 99,99%, né? Considerando que tu seja homem também, né? Porque hoje a gente deixa fazer o que tu quiser. Né? Não vou discriminar.
Depois tu me processa por dano moral, está tudo gravado lá. Não, vai ser um horror. Tá? Então vejam o que acontece. Tá? E ele vai ter que ser promovido se uma de vocês for promovida. Mesmo ele sendo uma minoria, mesmo. E se ele não tem vontade de trabalhar? E se ele não tem condições de ser promovido? Em tese essa lei está dizendo isso. Porque tem que equiparar, tem que deixar tudo parelho. Aí vocês entram numa indústria metalúrgica, no chão de fábrica, onde 95% são homens. E uma mulher consegue produzir uma peça que pesa 20 quilos na mesma velocidade que o homem? É óbvio que não, né? Nós temos diferenças. Mas isso aí não pode ser usado para ela ter um salário menor? O quê? Digamos, nesse caso que você está... Mas o que está dizendo ali na lei não pode fazer uma distinção. É. Então, se você aplicar a lei... E essa lei é tão perversa, e isso vocês vão ver agora a discussão, e talvez vocês vão começar a ter problemas nos escritórios. Quem tem mais 100 funcionários vai ter que abrir a folha de pagamento para todo mundo. Não, tem liminares que estão... Eu ainda estou aguardando as liminares, tá? Mas... E aí, eu, funcionário, que não tem nada a ver com o pastel, vou ter meu nome publicado no jornal, ou na mão de todo mundo, para dizer que há uma equiparação salarial na empresa. Eu não sei ainda. Então, eu tenho lá o Grupo Randon, né? Eu acho que um diretor do Grupo Randon deve ganhar mais 50 mil por mês. Vamos dizer assim, vamos jogar, né? Mas aí tem o diretor lá de corporativo, o cara ganha 150, vai estar no jornal. E aí quantos diretores corporativos da Randon tem? Aí ele está avisado, né? Pô, o cara ganha 150 conto por mês. Fora o carro, a comida, né? E tudo mais. Uma viagem por ano, papapá. Então, é uma lei assim estúpida. Olha, vou dizer para vocês aí, nós tivemos também uma palestra lá, fizeram um show lá, uma reunião de 4 mulheres. Uma advogada, uma procuradora do trabalho, uma procuradora do Tribunal do Trabalho e uma desembargadora. Eu não vou dizer que ainda das 4 ali disse o seguinte, que é tão importante essa lei, que é tão bom, que vai dar tanta coisa para a mulher, que ela sonha com um dia que uma mulher possa sair e andar numa viela escura sem ser importunada. Então vocês andem com a lei no bolso. Quando o cara vier importunar, vai ser assim, pá! Tu não vai me roubar nem me estuprar, porque eu tenho uma lei que me protege. Não é melhor ter um soldado, ou um revólver, um spray de pimenta, um soco inglês, ou um troço de dar choque, né? Bem melhor, eu acho, né? Acho que isso dá pano para manga para a gente ficar várias horas discutindo, tá? Mas a lei é estúpida. Eu atendo mais de 40 empresas no meu escritório. Eu nunca vi uma mulher ganhar diferente do homem na mesma função. Nós temos centenas de chefes de RH, centenas de diretoras, de gerentes, tá? Só não tem de produção. Aí é difícil achar um chefe de produção mulher, mas tem. Aliás, eu vejo as engenheiras irem nas obras, eu nunca vi uma obra andar tão bem quando é comandado por uma engenheira. Aqueles peão andam assim, ó. Porque eles já vêm de casa mandado, né? Então eles chegam lá, eles sabem que se brigar ali, é briga perdida, né? Né? Mas eu não é. Vamos lá, qual é o homem aqui que não é mandado pela mulher? Tu não é casado? Então tu ainda não é mandado. Tem namorado aí, então pronto, né? Foi mandado pela mãe. A minha mãe fez uma briga comigo porque ela queria que fosse médico. Nossa, para eu ser advogado eu tive que ser homem, viu? Porque a minha mãe quase me matou. Vamos lá, pessoal. Mais perguntas? Temos mais uns minutinhos. O funcionário ele entra na justiça contra a empresa. Ele pede lá vários itens. Um deles cabível, o outro na dúvida, e um deles é uma mentira muito comprovada que ele está mentindo. Com isso, o processo ele acaba subindo o valor com essa mentira aí. Como a empresa pode
se defender com essa mentira na justiça? Tá. O que é importante no contrato de emprego hoje, tá? Formalização de tudo, tá? E pagar dentro da lei. O que nós temos de problema no comércio? Pagar por fora. Isso é um problema. Aí não tem defesa, né? Tá? Então formalizem o contrato, paguem tudo direitinho. Estejam, vamos dizer assim, como é a mulher de César, né? A mulher de César não bastava ser honesta, ela tinha que parecer honesta, tá? Então vocês têm que estar com tudo bonitinho. Aí entra essa reclamatória que voltou a ser assim de novo, tá? Eles tinham dado uma recuada, voltou. Hoje tudo dando moral, tem tudo, bom, já vem tudo. Eu já tenho pronta a defesa lá meio padrão, porque eu já sei, vai vir dano moral, vai vir acúmulo de função, vai babá. Tá. E aí tem esses pedidos absurdos lá que vocês, com a formalização, vão provar que não existe. Tá? Dependendo do juiz, ele condena em dano moral, em má-fé processual. Tá? Então ele faz com que o funcionário pague um valor por ter mentido para ele. Como ele pode condenar também o empregador, né? Tá? É difícil de acontecer a condenação, mas a gente tem tido muita ação trabalhista improcedente, totalmente improcedente. Então, quer dizer, não tinha direito a nada, estava tudo formalizado, tudo direitinho, isso aqui nunca aconteceu. Tá? Assim como nós temos aquelas parcialmente procedentes. Então, o que o juiz diz? Isso sim, isso não, isso sim, isso não, isso sim. É um pouquinho diferente do juiz, do cível, tá? Porque o direito cível ele trata de um direito só, em geral. É casado, não é casado, fez contrato, não fez contrato, teve dano, não teve dano, né? O direito cível ele é muito específico sobre um assunto. O direito do trabalho tem uma série de cláusulas para discutir muitas vezes. Né? Tinha ação que era assim, pedido A, B, C, quando terminava ele botava AA, BB, CC, DD, entendeu? Então tinha assim 300 pedidos, tá? Em geral, então é isso, a gente tendo o contrato de trabalho instrumentalizado, estando dentro da lei, tendo aquilo, em geral, nós temos conseguido obter bons resultados. Eu fico enlouquecido com esses desvios que acontecem às vezes, né? Então, esse caso dessa juíza, né, que deu essa sentença, criando uma nova teoria que ninguém tem como cumprir. Se você cumprir, vai transformar o contrato. Aí a gente fica... Né? Mas, em geral, o nosso judiciário tem funcionado com uma certa regularidade. Só que, por exemplo, hoje eu tenho um problema numa comarca que eu pedi 20 vezes para fazer audiência como empresário, do lado do empresário, virtual. Tá? Ele, não, o juiz disse, não, aqui é na chincha, tem que estar aqui na minha frente. Fomos lá. Quem é que não apareceu? O empregado. O que o cara fez? O cara se mudou de cidade, e aí foi lá e pediu um atestado. Aí, claro, o médico deu um atestado para ele, atestado absurdo. O juiz aceitou o atestado. Vamos fazer outra audiência? Eu disse, tá, excelência, então essa outra audiência vamos fazer. Vem todo o séquito, vem o empresário, as testemunhas, eu tal. Né? Vamos ter que nos deslocar. Não, é na chincha, aqui na minha cara. Comigo é assim. Tá bom. Agora o empregado disse, não, mas eu estou morando em outro lugar. E para mim é ruim ir. Então vamos fazer virtual. E eu vou brigar com o juiz? Não sou louco, né? Porque se eu brigo com ele, ele já está querendo dar uma sentença ruim aqui, né? Aí se eu brigar com ele, nossa senhora.
Cooperativa Cindy Lojas Farroupilha.